Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo é dedicado a você que pretende construir ou refazer sua instalação elétrica e quer economizar, mas claro, sem deixar de ter qualidade na sua instalação elétrica. Vamos lá! A primeira dica é sobre os cabos de alimentação do chuveiro. Essa dica vale para quem tem alimentação bifásica, ou seja, duas fases, neutro e aterramento. Se for monofásica, essa dica não serve para você. Imaginemos que você quer instalar um chuveiro de 5.500 watts. Na minha cidade é muito comum, quando a alimentação é bifásica assim, os eletricistas e o proprietário ligarem o chuveiro em uma das fases e deixar a outra exclusiva para alimentar o restante dos circuitos da residência. Só que isso não é eficiente. Esse chuveiro em 127 volts consome 43,3 amperes. Como é monofásico, o disjuntor seria um monopolar. Com essa demanda de 43 amperes, o disjuntor mais adequado seria um de 50 amperes. E o cabo que suportaria essa corrente, conforme tabela 36 da NBR 5410, seria o de 10 mm. Claro, desde que esses cabos não compartilhem o eletroduto com outros cabos de outros circuitos. Senão precisaríamos calcular o fator de agrupamento. Então precisaríamos de 3 cabos com essa seção: fase, neutro e terra. Se a distância entre o quadro e o chuveiro for de 8 metros, por exemplo, seriam necessários 24 metros de cabos no total. O preço médio dos cabos de 10 mm atualmente é R$ 12,00. 12 vezes 24 metros de cabos é igual a R$ 288,00. Mais o disjuntor monopolar, que está numa faixa de R$ 12,00 também. Teremos um gasto total de R$ 300,00. Agora vejam a diferença se usássemos duas fases ao invés de fase neutro. Evidentemente, com o circuito bifásico, precisaríamos de um disjuntor bipolar. Como agora são duas fases, a tensão é 220 volts. E o chuveiro deve ser projetado para trabalhar com essa tensão. Não usem chuveiros de 127 em 220, tá pessoal? Ele vai queimar. Vamos lá. 5.500 dividido por 220 é igual a 25 amperes apenas. O disjuntor poderia ser de 25 ou 32 amperes. Vou optar pelo de 32 amperes para, caso o proprietário tenha interesse em substituir o chuveiro por um de potência maior, a instalação dele já vai suportar. Os cabos que suportam essa corrente, conforme a mesma tabela, seriam os de 4 mm. Seria para duas fases e o aterramento. Esses cabos de 4 mm custam em média R$ 3,00 um metro. 3 vezes 24 metros, que é o total de cabos, é igual a R$ 72,00. Mais o disjuntor bipolar de 32 amperes, que está na faixa aí de R$ 28,00. É igual a um total de R$ 100,00. Ou seja, R$ 200,00 de diferença. Se forem dois chuveiros, então seria R$ 400,00 a diferença. Pessoal, não é só o fato de economizar R$ 200 ou R$ 400,00. É muito mais fácil trabalhar com cabos de seções menores. Notem que até o conector é mais compacto. Acreditem vocês ou não, eu já vi canais promovendo conectores para cabos de 10 mm que custam inacreditáveis R$ 60,00. E por falar em conectores, essa é a minha próxima dica. Hoje em dia, esse conector de pressão por mola é considerado o que há de mais moderno quando falamos de emendas de cabos, e realmente é. A execução é simples, você consegue conferir a conexão no cabo porque ele é transparente, ele é reutilizável e não precisa de fita isolante. Eu até vi um canal gringo de elétrica, o cara falando que era um conector à prova de idiotas, mas enfim, tudo que é bom tem seu preço. E o desse conector, comparado a conectores mais simples, é um pouco elevado sim, na minha opinião. Esse de 3 vias, que é o mais usado numa instalação, porque é feito as derivações dos cabos nele, custa em média R$ 3,50. Isso comprando pela internet. Se comprar numa loja, com certeza é mais caro. Numa instalação de uma casa média, são feitas de 50 a 100 emendas. Suponhamos que serão feitas 80 emendas. Parece um exagero, pessoal, mas lembre-se que cada derivação é para um cabo e a maioria dos circuitos tem 3 cabos, fase, neutro e terra, ou fase, fase e terra. 80 vezes 3,50 é igual a R$ 280,00 de conectores. Uma alternativa viável a esse conector à mola é o conector de torção. Esse de 6 mm com certeza é o mais utilizado e custa apenas 50 centavos. Ele também não precisa de fita isolante, é reutilizável e de fácil execução, como vocês podem ver nesse exemplo que eu estou mostrando. Novamente, 80 conectores vezes 50 centavos é igual a R$ 40,00. Comparado ao outro conector, uma economia de R$ 240,00.
Eu tenho certeza que vai ter fanboy nos comentários me criticando por não indicar o conector preferido deles. Pessoal, estou indicando métodos alternativos que funcionam e que vão te trazer economia sem perder a qualidade no serviço. Só no Brasil mesmo para ter fanboy de conector, enfim. A próxima dica seria um ato simples que faz toda a diferença e te traz muita economia, que seria optar por conectar o neutro e o aterramento antecedendo a instalação ou até mesmo no próprio quadro de distribuição. Quando você conecta esses cabos, você está deixando-os no mesmo potencial, ou seja, equipotencializados. Para quem me acompanha há mais tempo no canal, já me viu fazendo isso em diversos vídeos. Quando fazemos isso de ligar o neutro e o terra, o esquema de aterramento passa a ser do tipo TN. Esse tipo de aterramento, conforme a NBR 5410, dispensa o DPS para o neutro, visto que ele é obrigatório somente nos esquemas TT, IT e linha que entra na edificação já em esquema TNS, ou seja, foi feita fora da edificação. Nenhum dos três é o nosso caso, o que já nos traz uma economia de R$ 50 a R$ 80 por não usar o DPS para o neutro. Por que eu usaria um DPS para aterrar um surto em um cabo que já está aterrado? Nem faz sentido, né, pessoal? Além disso, se optar por esse aterramento, você não é obrigado a medir a resistência desse aterramento com o terrômetro, conforme indica a norma no item 51224, que especifica uma inequação que deve ser atendida e que define a resistência mínima do aterramento para o esquema TT, que é o esquema onde o neutro e o terra não são conectados. Para o esquema TN, a norma sequer menciona sobre resistência mínima de aterramento. Logo, podemos sim fazer o aterramento de uma residência com apenas uma haste, claro, desde que seja padronizada, conforme a NBR 5410. Uma dica minha é que usem uma haste de 3 metros quando for fazer apenas com uma haste. Ok, você deve estar se perguntando qual foi a economia além do DPS aqui. Simples, pessoal, foi o uso de apenas uma haste ao invés de 3, comumente usadas e interligadas por um cabo de cobre nu de 50 mm. Podemos afirmar que se formos considerar hastes, 5 metros de cabo de 50 mm de cobre nu, conectores e caixas de inspeção, economizamos mais de R$ 400 tranquilamente, fora o DPS já mencionado inicialmente. Com essas dicas, acredito que consiga economizar mais de R$ 1.200 na sua instalação elétrica. Mas se você tiver condições e quer usar o conector à mola, que realmente é muito bom, e usar 3 ou mais hastes no seu aterramento, ótimo. O que eu quero deixar claro é que esse vídeo foi totalmente sincero de coisas que eu mesmo faria na minha residência tranquilamente. Tudo que eu falei foi de forma bem abrangente, mas se você tiver interesse em se aprofundar e aprender mais de forma mais detalhada, eu tenho um curso de eletricista residencial na Udemy. O preço é bem acessível, link no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Valeu pessoal, até mais, espero que aproveitem as dicas.